queridos amigos e amigas da Casa Fake. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para trazermos nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte do Pentateuco codificado por Allan Kardec. Esta obra magnífica que tem como objetivo principal trazer informações esclarecedoras sobre a doutrina espírita, nos revelando os ensinamentos morais de Jesus e as suas aplicações nas diversas circunstâncias da vida. E como sempre fazemos nas nossas participações, iniciamos e encerramos as atividades com uma prece. Assim, convido a todos a fechar os olhos, a respirar de forma tranquila, buscando acalmar os nossos corações e, sobretudo, permitir a direção dos nossos pensamentos com o objetivo de nos conectarmos com o nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, conselheiro de todas as horas, José, mentor espiritual desta casa, que tanto nos auxilia, permitindo a troca de amor e caridade, amados irmãos dos dois lados da vida. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, por nos permitir esta oportunidade de estudar sobre as suas leis, sobre as obras de Jesus, divino pedagogo que tantos ensinamentos nos traz. Rogamos, Pai, luz e proteção para a nossa tarefa de hoje. E assim, agradecidos e felizes, Pai, por esse momento, pedimos humildemente sua permissão para dar início à apresentação, estando todos juntos, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Faremos a leitura e também os comentários sobre a ótica da doutrina espírita, em especial dos itens 1 a 5, que trazem conteúdos sobre o tema denominado injúrias e violências. E para começar, vamos então destacar que neste capítulo, que possui 5 ou 6 páginas apenas, Kardec nos traz somente 3 máximas de Jesus, diferentemente de outros capítulos que são bem mais longos. 2 delas referem-se às bem-aventuranças e uma advertência. Logo na sequência, ele traz as instruções dos espíritos abordando outros temas que serão apresentados posteriormente na programação sequencial. Vale lembrar que Jesus apresentou as bem-aventuranças aos seus discípulos durante o Sermão da Montanha, quando pronunciou as lições de moral e de boa conduta, além dos princípios que norteiam e orientam a verdadeira vida cristã. E a primeira máxima deste capítulo é: bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. A segunda máxima é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também está no mesmo Mateus, capítulo 5, só que no versículo 9. E a terceira, onde Jesus faz um alerta advertindo a todos aqueles que de alguma forma se utilizam da violência e da injustiça contra qualquer um de seus semelhantes, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. E o que Jesus quis nos dizer quando mencionou estas máximas? Qual seria o recado que ele pretendeu nos dar? Jesus deixa claro, logo na primeira máxima, que somente os homens mansos, brandos ou dóceis serão bem-aventurados, porque possuirão a terra, ou herdarão a terra. E isso vem nos revelar que é através da mansuetude, da mansidão, que a humanidade vai adquirir os bens da terra. Mas é necessário que tenhamos a devida atenção para não nos enganarmos sobre estes bens aos quais Jesus se referiu. Ele não falou sobre os bens materiais da terra, até porque seria um contrassenso, já que Jesus, em outra máxima, recomendou aos homens que renunciassem aos bens da terra
em troca dos bens do céu. Portanto, estes bens que estão intrínsecos nesta máxima são os bens imateriais, que podemos adquirir enquanto estivermos encarnados. Como, por exemplo, a possibilidade de desenvolvermos as nossas habilidades, a nossa inteligência, promover a união da família, nos dedicarmos fielmente na criação e no direcionamento dos filhos para uma vida pautada no amor ao próximo, na retidão, buscar nos conhecermos para que possamos identificar as nossas imperfeições e então aplicar o esforço necessário na transformação íntima. Ou seja, nos voltarmos aos bens morais que nos auxiliam no desenvolvimento das virtudes. Da mesma forma, na segunda máxima que aborda os homens pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus afirma que somente aqueles que assumirem a postura de promover a paz, de ser um pacificador, de apaziguarador, serão efetivamente reconhecidos por estarem em sintonia com os propósitos divinos. E aí, após Jesus ter trazido estas duas bem-aventuranças, ele traz um alerta, digamos, um pouco mais duro. Vamos ver o que nos revela esta terceira máxima. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que disse ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disse és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Em outras palavras, Jesus, nesta máxima, condena de maneira clara qualquer forma de violência ou agressividade, e seja ela física ou moral, ao nosso semelhante. E ele menciona dois termos muito interessantes que cabe destacar. Primeiro, quando ele cita a palavra raca. Entre o povo daquela época, sobretudo entre os hebreus, raca significava uma pessoa desmiolada, tonta, dissimulada, ou seja, uma pessoa normalmente desprezada. E além de ser uma palavra até mesmo pouco preconceituosa, a forma como era pronunciada causava ainda mais dor, mais indignação a quem era dirigida, pois quem falava fazia o gesto de virar o rosto e cuspir, como se o outro fosse a escória da humanidade. E a segunda também é muito conhecida por nós, mas que naquela ocasião soava como um adjetivo muito pejorativo. És louco. És louco dava a ideia de que aquela pessoa estava completamente fora de suas razões, sem juízo e não merecendo sequer compartilhar do convívio dos demais. Percebe-se então que Jesus, além de condenar a violência, a ira, a fúria, que nos remete à agressividade física, ele também reprovava a utilização de palavras ofensivas que atingiam a parte moral das pessoas. E, obviamente, que a fundamentação de Jesus se baseia na questão de que tanto a violência como a injúria exprimem um sentimento completamente contrário à lei de amor e caridade, que tem como objetivo simples manter as relações humanas equilibradas pela união e pela harmonia. E quando analisamos essas duas palavras separadamente, percebemos que são muito semelhantes e que às vezes podem causar certa confusão. A violência nos leva a imaginar naturalmente o emprego da força física pela pessoa que está tomada pela fúria, que está completamente fora de si. Mas também caberia, por exemplo, quando alguém se utiliza de atos inconsequentes na intimidação moral, no excesso de ameaça ao outro, mesmo sem que chegue a tocá-lo. Já a injúria pode ser entendida como um insulto feito à honra daquela pessoa,
uma ofensa que pode ferir a sua dignidade. Bom, mas de qualquer forma, ambas as palavras, violência e injúria, são contrárias aos padrões de amorosidade e fraternidade que Jesus sempre nos apresentou. E para entender um pouco sobre as razões por que ainda praticamos, né, a violência e a injúria nos dias atuais, claro, guardando aí o cuidado de não generalizarmos, vamos contextualizar a situação em que nos encontramos atualmente no nosso planeta. E para isso vamos voltar a alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 3, que trata especificamente da existência das muitas moradas na casa de meu Pai. Esta máxima de Jesus foi registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, e nesta parte do Evangelho, Kardec reuniu as principais informações trazidas pelos Espíritos que podem nos dar uma visão mais ampliada sobre o universo dos mundos. E é exatamente no universo criado e governado por Deus que circulam uma quantidade infinita de mundos, que servem de morada para a encarnação dos espíritos, de acordo com o seu grau de evolução ou adiantamento. E estes mundos são categorizados, digamos assim, como inferiores, intermediários e superiores, de acordo com os ensinamentos relatados pelos espíritos. Nessa diversidade, cada uma das categorias traz consigo as suas peculiaridades, as suas características. Por exemplo, nos mundos inferiores sobressaem as paixões pelas coisas materiais, anulando quase que por completo as questões morais. Nestes mundos, a predominância é dos espíritos menos adiantados. Já nos mundos intermediários, reinam tanto o bem quanto o mal, prevalecendo um sobre o outro conforme o grau evolutivo da maioria dos espíritos encarnados e que os habitam. E claro, nos mundos superiores, percebe-se ali a vitória do bem em relação ao mal. E é bom que se destaque que não há uma qualificação absoluta, uma vez que os habitantes destes mundos, né, dessa infinidade de mundos, acabam migrando entre eles, podendo haver, nesse sentido, habitantes de níveis diferentes no mesmo mundo. E por isso os espíritos, então, nos trouxeram uma graduação que permite fazermos uma melhor distinção desse conjunto de diferentes mundos. Então nós temos os mundos primitivos, que numa rápida e simples análise seria, digamos assim, a primeira etapa das encarnações do reino hominal. Os mundos de expiações e de provas, considerados como verdadeiras escolas, mas ainda onde o mal se destaca. Em seguida, os mundos de regeneração, onde o bem predomina e há ainda algumas poucas expiações. Os mundos ditosos, claro, onde a maior predominância é do bem. E os mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Então essa é a classificação. E claro, a Terra que nós habitamos estaria em qual graduação? Ainda em provas e expiações, certamente. E é simplesmente por esta razão que a humanidade, por estarmos ainda no mundo de provas e expiações, a humanidade caminha em meio a tantas violências e injúrias, tantas misérias morais. Mesmo sendo a Terra considerada como um mundo primitivo, uma boa parte de seus habitantes ainda carrega consigo alguns dos seus instintos inferiores. E isso ocorre em razão do não desenvolvimento da austeridade, da moralidade entre os homens. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de destruição, há um tópico que fala sobre crueldade, que está, de certa forma, diretamente relacionada com a violência e a injúria. Vamos então ver a questão 754. A pergunta feita aos espíritos, abre aspas, a crueldade
não se origina da ausência do senso moral? Fecha aspas. E aí, logo em seguida, a resposta dos espíritos. Diga que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque, em princípio, ele existe em todos os homens. É esse senso moral que os transforma, tornando-os bons e humanos. Ele existe no selvagem, no primitivo, da mesma forma que o princípio do perfume existe no botão de uma flor antes mesmo dela desabrochar. Portanto, considerando esta resposta que acabei de ler, fica claro que todos nós somos capazes de desenvolver a nossa moralidade, pois desde a nossa criação, desde o primeiro momento, trazemos dentro de nós a essência divina. Nas experiências iniciais, ainda que primitivas, as faculdades estão ocultas, estão ali latentes e precisam ser, de certa forma, acionadas para que possam crescer. No entanto, quando estimulamos os instintos materiais, dando a eles, digamos, uma importância maior que aos instintos morais, acabamos impedindo e muitas vezes até mesmo anulando as possibilidades de desenvolvê-los. E da mesma forma ocorre também o contrário. Na medida em que nos esforçamos em desenvolver as questões éticas e morais, os instintos inferiores, primitivos ou animalizados, vão se enfraquecendo pelas influências positivas. E daí, é natural que muitos de nós fiquem se questionando por que existem ainda espíritos tão cruéis e violentos na Terra, já que ela não é mais considerada como um mundo primitivo. E a resposta é facilmente encontrada na questão 755, na questão seguinte do livro dos Espíritos. Vamos ler. Pergunta: como se explica que no seio da civilização mais avançada existam seres, às vezes, tão cruéis como os selvagens? Resposta dos Espíritos: da mesma maneira que em uma árvore carregada de bons frutos, encontram-se também aqueles que ainda não se desenvolveram. São como selvagens, que têm da civilização apenas a aparência. São lobos extraviados em meio a cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens mais adiantados, até mesmo na esperança de também progredirem. Mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Ou seja, os espíritos demonstram claramente que é necessário, muito mais até do que possível, que os espíritos de diferentes níveis possam conviver nos mesmos mundos. A encarnação, que reúne num único lugar grupos heterogêneos, permite que ocorra a troca de conhecimentos, a ajuda mútua, o desenvolvimento de habilidades e virtudes, e não apenas pelos exemplos oferecidos pelos seres já evoluídos, mas, sobretudo, pelo entendimento e esforço próprio daqueles seres menos adiantados, que conseguiram, ao ver o que se passa, despertar e ampliar a sua consciência divina. E essa conclusão nos traz, de certa forma, um alento, que é confirmado pelos espíritos na questão seguinte, na questão 756. Vejamos. Pergunta: a sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos malfeitores? E a resposta dos espíritos vem dizer: a humanidade irá progredir. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que são deslocados entre as pessoas de bem irão desaparecer gradativamente, como o grão ruim é separado do bom ao passar pela peneira, mas para renascer sob outro envoltório. Então, com mais experiência, compreenderão melhor
bem e o mal. Temos um exemplo nas plantas e nos animais que o homem aprendeu a aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes novas qualidades. No entanto, o aperfeiçoamento somente se completa após numerosas gerações. Essa é a imagem das diferentes existências dos homens. Vejam só, com essa resposta fica caracterizada a necessidade dos espíritos percorrerem um longo caminho, subindo degrau a degrau na sua condição de adiantamento moral. E os espíritos trouxeram um exemplo muito interessante quando mencionaram aqui as plantas e os animais, que são desenvolvidas após passarem por processos de aperfeiçoamento pelas próprias mãos dos homens. Isso nos leva a refletir sobre a grandiosidade e a generosidade da bondade divina. Tendo Deus o poder absoluto, ele poderia, por seu próprio desejo, realizar o desenvolvimento das qualidades nas plantas e nos animais, como mencionado pelos Espíritos. E, no entanto, ele oferece para nós, seus filhos, todas as possibilidades e todas as faculdades necessárias para que os resultados sejam alcançados pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. Como disse, degrau a degrau, através dos aprendizados em cada uma das experiências vividas. Seria muito simples se todos já fossem criados puros e com todas as virtudes, não é mesmo? Mas sendo assim, que mérito teríamos? O bom é que Deus nos dá o livre arbítrio para que façamos as nossas escolhas cotidianas. O bom é que Deus nos dá a inteligência para que possamos desenvolvê-la e entender o verdadeiro propósito da vida. O bom é que Deus nos dá a possibilidade infinita de vivenciar encarnações para que tenhamos a compreensão perfeita que tudo depende apenas de nós. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Isso é o que está escrito no túmulo de Allan Kardec no cemitério em Paris. Isso traz exatamente qual é o caminho que devemos prosseguir. É uma continuidade. É sempre buscando isso de forma contínua. Então, feito toda essa explanação até aqui, vamos pensar de forma prática. O que nós podemos fazer desde já, desde esse momento, para contribuir positivamente para reduzir a violência e a injúria? Bem, primeiro, a gente precisa lembrar que a violência e a injúria sempre existiram, afinal, são consequências do estado menos adiantado que nós já vivenciamos ou que ainda até mesmo nos encontramos. O que diferencia a nossa realidade atual dos séculos anteriores é que a quantidade de veículos de divulgação e a velocidade com que a informação é levada aos quatro cantos não para de crescer. Talvez isso nos leve a imaginar até que a violência física ou moral vem crescendo exponencialmente, tendo em vista que o volume de divulgações é muito grande. O surgimento da internet nos permitiu ter acesso a uma quantidade muito rica de informações. Entretenimento, estudo, trabalho, pesquisas, avanço tecnológico da ciência, da medicina, e aí vários outros benefícios que a gente poderia citar. No entanto, essa tecnologia abriu muitas fronteiras, que culminam numa sobrecarga de informações fúteis ou negativas que contribuem para a construção de um desequilíbrio mental, desviando muitas vezes a nossa atenção para a nocividade. Por ainda carregar parte, mesmo que pequenas, dos instintos inferiores das experiências por onde passamos, o homem ainda se sente atraído por notícias negativas, muitas delas carregadas de violências ou de tragédias. Se ligarmos a televisão neste momento, certamente as notícias que predominam são aquelas que estão relacionadas com
são aquelas coisas que não agregam absolutamente nada de positivo. Guerra, assalto, corrupção, morte, violência envolvendo crianças, mulheres, drogas, brigas de torcida, intolerância religiosa. E quando estamos instintivamente dedicando tempo a assistir esse tipo de notícia, ficamos muitas vezes contrariados, revoltados, angustiados. E, infelizmente, o nosso pensamento não para quando imaginamos e pensamos: nossa, como a humanidade está adoecida. Quando nos expomos a uma carga elevada de coisas ruins, nocivas, negativas, somos afetados diretamente. E isso serve até como um gatilho para que os nossos pensamentos, ou até mesmo palavras, ao mesmo tempo em que recriminam as barbáries, clamem também por justiça. O problema é que, na grande maioria das vezes, clamamos por justiça, mas não é a justiça divina. A consternação que isso nos causa é tão grande que desencadeia uma mistura de desejos pela justiça dos homens, como se nós colocássemos no lugar do oprimido, né, querendo vingança, o que certamente vai provocar ainda mais violências. E é muito fácil identificarmos um momento desse no nosso dia a dia. Seja uma notícia de violência covarde contra alguém, seja uma fechada, né, ou uma ofensa que recebemos no trânsito, quando perdemos, às vezes, a paciência numa fila porque estamos atrasados. Portanto, precisamos sim estar muito atentos às respostas que produzimos, mesmo que em pensamentos, para estes fatos do cotidiano, sob pena de estarmos alimentando um instinto do qual já deveríamos ter anulado por completo. Precisamos também lembrar que somos espíritos imortais, em constante evolução, e que é muito provável que já tenhamos praticado violências iguais às que vemos ainda hoje, ou às vezes até maiores. Portanto, se me coubesse aqui sugerir alguma contribuição, de que forma podemos contribuir para que a violência e a injúria não mais existam, eu diria o seguinte: busquemos o conhecimento. Somente quando a humanidade compreender de forma coletiva que a paz deve ser fruto da observação e da aplicação das leis divinas, nós não precisaremos mais depender da lei dos homens. Diria também que a doutrina espírita nos traz muitos esclarecimentos fundamentais e essenciais para que possamos entender o propósito de Deus para nós, seus filhos, sem qualquer forma de imposição, fazendo-nos somente refletir e usar o nosso bom senso, o nosso senso crítico e o nosso livre-arbítrio. Vamos, portanto, recorrer ao Evangelho de Jesus, que nos revela muitos ensinamentos que podem nortear nossa jornada, tornando-a mais leve. Se tivermos que enfrentar a violência ou a injúria, que recordemos que Jesus nos ensinou e nos pediu para amar os inimigos e a retribuir o mal com o bem. Difícil. Eu sei que vocês pensaram isso, pelo menos alguns. Mas isso não significa que devemos amar aqueles que não nos querem bem da mesma maneira que amamos a nossa família, os nossos amigos, aqueles que nos cercam e que sabemos que nos querem bem. Jesus nos ensinou que não devemos guardar ódio, rancor e nem desejos de vingança. Ensinou que devemos perdoar o mal que nos causem, desejando sempre o bem, sem a intenção, inclusive, de humilhar esse semelhante. Da mesma forma, quando Jesus disse: se alguém bater na tua face direita, ofereça também a outra. Esse ensinamento, basicamente, vem derrubar o que antes foi necessário, tendo em vista a limitação da compreensão humana nos tempos em que Moisés revelou os 10 mandamentos.
Na época do olho por olho, dente por dente, a humanidade naquele momento experimentava um movimento de extrema violência entre os povos e foi preciso frear todo esse movimento de maneira mais contundente, mais dura. Quando Jesus divulgou os princípios de amor, de moralidade, alguns conceitos antigos tiveram de ser reinterpretados, pois não faziam mais sentido. E oferecer a outra face significa, assim, um ato de covardia para o orgulhoso. Mas Jesus pretendeu ensinar que oferecer a outra face a quem tiver batido na primeira é que não se deve pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade aquilo que venha a ofender o seu orgulho. Que é melhor ser ofendido que ser aquele que provoca a ofensa. E para fechar as diversas oportunidades que temos em nos posicionar frente a frente à violência e à injúria, sem perder o controle dos instintos inferiores, eu trouxe uma breve história de Chico Xavier chamada Água da Paz. Vou ler agora. Dizem que era muito comum, antes de se iniciarem as sessões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ocorreram algumas discussões a respeito de mediunidade, especialmente provocadas por pessoas pouco esclarecidas sobre o assunto. Essa situação começou a provocar certa irritação em Chico Xavier, que tentava explicar o que acontecia, mas nem sempre era compreendido. Num desses momentos de irritação, sua mãe apareceu a ele, mais uma vez, e ensinou-lhe uma forma muito simples para acabar com essa situação. Ela disse: para terminar suas inquietações, use a água da paz. Chico então ficou muito contente com a solução que a mãe lhe trouxe e logo começou a procurar o medicamento nas farmácias lá da cidade de Pedro Leopoldo, próximos ali ao centro espírita. Só que ele não teve sucesso. Daí ele começou a expandir essa procura, foi até Belo Horizonte e nada. 2 semanas depois, ele contou à mãe, que novamente lhe apareceu, que não estava encontrando a água da paz. E foi então que ela lhe disse: não precisa viajar para procurar. Você pode conseguir o remédio em casa mesmo. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo d'água do pote, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora, nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Esta é a água da paz. Chico naturalmente entendeu o conselho, percebendo que havia recebido ali, além de um conselho, mais uma lição de humildade e de silêncio. Bem, meus caros irmãos, estamos chegando aqui ao fim dos nossos comentários. Vamos então rogar a Deus por força e coragem para sermos humildes e silenciosos, como conta essa história, evitando a discussão e a irritação. Vamos pedir também a Deus que nos ensine como construir uma base moral consistente, que nos permita fazer as nossas melhores escolhas no dia a dia. Que a gente possa dedicar o nosso tempo em busca de notícias edificantes, que nos levem, sim, à prática do bem, da caridade, amando Jesus na pessoa do nosso próximo. Graças a Deus. Bom, como disse na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então, peço mais uma vez que fechemos os olhos, procurando mentalizar os bálsamos de luz e de amor que a espiritualidade estará jorrando sobre nós enquanto oramos, e pedindo ainda que estes bálsamos sejam também jorrados sobre toda a humanidade que tanto necessita.
Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita justiça, Mestre Jesus, nosso irmão maior, divino conselheiro, divino terapeuta, queridos irmãos, espíritos superiores, amadas falanges espirituais que estão sempre em nosso auxílio. Todos nós juntos louvando a Deus. Agradecemos pela vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas sobretudo por nossa saúde física, mental e espiritual. E rogamos, Pai, que todas essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas aos nossos familiares, amigos, vizinhos, parentes e todos os irmãos dessa grande família universal. E assim, felizes e agradecidos, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Bom, queridos irmãos, chegamos ao fim, então, de mais uma apresentação. Quero aqui agradecer a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima apresentação. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.